Se conduzir, não beba. Se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo. Meus caros, muito boa noite. No primeiro dia da segunda temporada da Web TV, tive, como sabem, a Web TV chamada Televisão a trabalhar até meados de fevereiro. Depois terminei porque aquilo não funcionava muito bem. Esta já é uma nova Web TV com mais, enfim, qualificações, segundo eles, segundo o fornecedor, a JMV. Vamos ver se agora corre bem, porque realmente até janeiro, fevereiro eu tinha que todos os dias enviar uma mensagem para que a Web TV se reiniciasse, a conta fosse reiniciada, era uma chatice. Agora vamos ver se funciona bem, já está em testes há mais de uma hora e, pelos vistos, está a correr bem. Então, bem-vindos a esta segunda temporada. Eu vou ter, durante várias horas por dia, a Web TV a funcionar com os meus últimos vídeos, não só o de, por exemplo, hoje e o de ontem e o de anteontem, também não muito mais do que isso, meia dúzia de vídeos a funcionar, que são aqueles que foram ultimamente carregados na nuvem, neste caso no YouTube. E começamos então com este telejornal, com a referência ao meu último vídeo de ontem, de 10 de maio, que, enfim, falou de muitas coisas da atualidade de ontem. Portanto, quem não viu, enfim, recomendo que veja, porque tem todas as notícias. Uma delas, talvez tenha passado um pouco ao lado da comunicação social, isso é de certeza, porque a comunicação social ou socialista, como eu lhe chamo, não quer saber de repor a verdade, quer saber de instruir, construir mentiras baseadas em alguma verdade, um ponto ou outro, mas realmente uma coisa que não ultrapassa os 10%, e depois construir um castelo de cartas falso sobre essa mesma verdade. O Tribunal de Lisboa obrigou a Wikipédia a eliminar uma ligação de empresário, de um determinado empresário, ao Chega. Eu não vou ler a notícia toda, mas para que percebam que as coisas mais cedo ou mais tarde acabam por entrar nos eixos, e as mentiras que são propaladas todos os dias nas televisões, há um dia que tem um fim. Tem que ter um fim. Para isso é, obviamente, necessário, enfim, ativar a justiça, caso contrário, não. Caso contrário, cada vez as mentiras são maiores. Vemos nos 3 canais de televisão que as mentiras se sucedem e sobrepõem umas às outras, constrói-se um castelo de mentiras, mas há de haver um dia em que tudo isso vai por água abaixo. E foi o caso que aconteceu quando a Wikipédia é dominada pela esquerdoida, mas que depois tem que dar a mão à palmatória e tem que rever as mentiras que conta às pessoas e que depois são amplificadas, são replicadas nos vários canais de televisão. A Wikipédia vai ter que eliminar todo o conteúdo que relaciona o empresário açoriano César do Passo, de 57 anos, com o Chega. Nomeadamente a ligação a dirigentes do partido liderado por André Ventura, uma doação de 10 mil e poucos euros e a participação no comício no dia 25 de janeiro de 2020 no Porto. Como se isso fosse crime, participar num comício fosse crime. Portanto, do Tribunal da Relação de Lisboa, que apreciou uma providência cautelar interposta por César do Passo, a Enciclopédia Online tem ainda de eliminar o conteúdo relacionado com eventual apoio ao Movimento Zero, extrema-direita, entre aspas, extrema-direita, conotado com as forças de segurança, e factos de índole criminal alegadamente praticados pelo requerente. Isto, factos ocorridos em 1989. Imaginem, a Wikipédia vai buscar coisas de 1989. O Chega foi legalizado em 2019, portanto, 20 anos, 30 anos depois. Acusação por roubo qualificado de um relógio, não interessa. Pronto, tudo isto estava na Wikipédia e tudo isto vai ter que ser retirado porque são, digamos, informações abusivas, a maior parte delas falsas. As que não são falsas, lá está, o que eu digo, têm 10% de verdade e 90% de mentira, acabam por ser falsas na mesma. E, portanto, basicamente, a empresa com sede nos Estados Unidos, a Wikipédia, vai ter que identificar os editores, aqueles que escreveram, que alimentaram esta página sobre este assunto. Exoneração do cargo do cônsul honorário de Cabo Verde
e que tenham ficado impedidos de obter documentos portugueses. Bom, a justiça chega tarde, mas chega. Muito tarde, devemos dizer até, mas chega. E, portanto, o partido só tem que fazer isto que César do Passo fez. Meter em tribunal toda a gente que diz publicamente mentiras sobre o partido ou sobre algum dos seus dirigentes. Porque se são mentiras, meus caros, nós não podemos deixar que essas mentiras se consolidem e que as pessoas comecem a falar e falam delas cada vez mais, porque ninguém as desmente. É um boato, mas ninguém o desmente. É uma mentira, mas ninguém a desmente e começa a ser verdade. 99% do que dizem sobre o Chega é falso, a começar por dizerem que é um partido de extrema-direita. Existem partidos de extrema-direita e no final deste vídeo eu vou falar sobre isso. Mas não é o Chega, um partido de extrema-direita. O Chega é um partido de direita, mas não é de extrema-direita. Há muitos partidos, muitos não, 2 ou 3 partidos e movimentos bastante mais radicais do que o Chega. O Chega será um partido de governo e por isso não pode entrar em algumas derivas, enfim, aventureiras que se vão alicerçar ou que vão buscar os seus conteúdos básicos em pormenores do dia-a-dia e não naquilo que se passa na sociedade como um todo. Nós não somos um partido radical nem extremista, somos um partido que olha para a sociedade portuguesa como um todo e, portanto, não vamos buscar uma coisa que tenha a ver com vacinas ou que tenha a ver com outra coisa qualquer, nem vou falar para não me cortarem o vídeo. E há movimentos, neste preciso momento, a fazerem isso em nome do Chega, o que é completamente falso. Mas sobre isso eu falarei no final deste vídeo. Temos aqui um concurso que nos foi dito que era um concurso milagroso, que o Governo estava a tratar da vida dos professores, e está a tratar da vida, mas é entre aspas, está a dar cabo da vida dos professores. Aquele Ministro da Educação, aquilo é tudo menos um Ministro e menos ainda da Educação. E então, é o que eu digo, viva o Governo mais falsário do planeta e o povo mais dócil e enganado que tudo aguenta. E os sindicatos? Ui, isso é uma história antiga, os sindicatos são todos iguais, meus caros, eles querem tratar da sua própria vida. Como é que ainda há professores que acreditam no sindicato, sejam eles quais forem? Aquilo é tudo treta, o que eles querem é passar o ano sem trabalhar. Digo alto e bom som, quantos anos é que trabalhou na educação Mário Nogueira? Ninguém sabe, talvez um, e já anda nisto há décadas. E os outros é igual. Eles percebem que podem fazer uma vidinha boa sem trabalhar, sem ter que aturar crianças, porque são todos grandes professores, mas fogem das crianças, haja a mínima oportunidade. É como os diretores dos agrupamentos, adoram as crianças, adoram o ensino, mas à primeira possibilidade de poderem sair da sala de aulas, não olham para trás. É uma vergonha. E os sindicatos são uma vergonha maior ainda. Toda a gente sabe o que é que acontece no final do ano, as lutas sindicais terminam porque depois há a ameaça de se reduzir para o ano que vem o efetivo dos vários professores que estão destacados nos sindicatos, que são às centenas, não me enganei, é às centenas de gente que vive sem dar aulas. São os sindicalistas. E, portanto, é de acordo com todos que se perpetue esta pouca vergonha. E os professores é que pagam, porque ficam iludidos como criancinhas. Há professores que têm menos, eu não digo inteligência, mas sei lá, mais ingenuidade do que os próprios alunos. E ainda acreditam que desta vez é que o Governo vai descongelar a nossa carreira. Como? Ando a dizer isto desde sempre. Nunca o Governo Socialista descongelaria um dia da carreira. E a prova está aqui. Andam com coisas, agora vão dizer que vão meter 10 mil professores, 11 mil professores no quadro, é tudo mentira, como já se percebeu, com este tipo de concursos não entra, mas é ninguém. Mas não interessa. O povo passou, os professores passaram o ano inteiro a gritar, a fazer acampamentos, a criar amizades que ficam para a vida. Agora a sua carreira é que é bola, cada vez pior, ou não estivéssemos nós no governo da socialista. Que, por falar nisso, a revista Sábado traz na sua primeira página quem são e quanto ganham os boys do PS, que controlam 100 empresas públicas. A maioria delas é controlada pelos boys do PS. Lá dentro tem realmente meia dúzia de páginas, também não é mais do que isso, mas em que falam realmente nesses boys e têm gráficos
e vamos analisar isto no meu próximo vídeo. Aqui não, porque seria fastidioso, mas é a capa da revista Sábado que vale a pena ler esta semana. Ainda por cima anda na net, toda a gente lê sem pagar. É uma desgraça, é um país absolutamente desgraçado. O Tribunal da Relação obriga a Wikipédia a eliminar ligações ao Chega que existem na página do César do Passo. Já vimos há bocado, foi uma outra notícia de uma outra fonte. E mais uma costalhada maluca. Belo Morgado desmente Costa e diz que não havia indícios de roubo. Ele falou em roubo umas 20 vezes, o António Costa. Roubo do computador com matéria classificada. Claro, estamos a falar daquela galambada, aquela galambice miserável, que foi dito pelo Costa várias vezes que era um roubo, alguém tinha que intervir e, portanto, o Galamba fez muito bem. Afinal de contas, o SIS também interveio porque era matéria classificada, a nação podia ruir por causa do que estava no computador daquele triste, desgraçado, que foi posto na rua por indecente e má figura, por outro ainda mais triste e mais desgraçado e que faz figuras ainda mais indecentes. Refiro-me ao Galamba, claro. Afinal de contas, não há roubo nenhum. Portanto, tudo o que disse Costa era falso. Não há nenhum roubo, nem sequer furto. Os maiores advogados da nação, aqueles mais conhecidos, pelo menos, que passam a vida nas televisões, todos eles são unânimes. Não havia maneira nenhuma, justificação nenhuma, para que o SIS tivesse intervindo neste processo. Portanto, foi mais uma calinada, mais uma galambada e, neste caso, mais uma costalhada. Alguém paga por isso? Claro que não. Andar para a frente. O Parlamento confirmou 14 leis vetadas sobre a eutanásia desde 79 e vai aprovar a 15ª. A 15ª lei sobre a eutanásia. Meus caros, se há realmente obsessão sobre este assunto, é mesmo a do Partido Socialista. 15 vezes foi a lei que possibilita a morte de quem o não pode fazer. Mas o que eu pergunto é que a obsessão de matar, se ela fosse substituída pela obsessão de curar, de tratar, de, enfim, prolongar a vida com o mínimo sofrimento a esta gente, é que era uma coisa civilizacionalmente de louvar. Mas não, é o contrário. Tem uma doença grave, não tem cura, vamos matá-los, que é menos um, e é menos chatice para o Estado, gasta menos dinheiro e assim sobra mais dinheiro para a TAP, para os administradores da TAP, inclusive aquela polaca que nunca ninguém conheceu e que ganha 12.000 euros por mês, já lá iremos. A obsessão de matar em vez de tratar. Todas estas obsessões são socialeiras. Nenhuma lei para tratar ou para proteger. É só lei para matar. Ou dentro do ventre da mãe, ou depois na eutanásia, é preciso matar neles e o resto não interessa. É o socialismo que temos. Inflação dita um corte de 2,5% nos salários do setor público. Os portugueses passam a vida a queixar-se dos funcionários públicos, afinal de contas, são esses os mais prejudicados, são esses cujos salários foram mais cortados, porque parece que os privados ainda tiveram um aumento médio, embora residual, mas um aumento de 0,3%, como podem ver que aqui está. Agora os funcionários públicos é que perdem, e perdem todos os anos. Os governos da socialista adoram pôr todos os portugueses em guerra uns com os outros. Dividir para reinar, como se diria antigamente. Só que isso era antes, é aquilo que eu acredito. Agora, a maioria dos portugueses já abriu os olhos. Não todos, mas uma maioria já o fez. E dos 5 milhões de abstencionistas, tomem nota, há metade da população que não vota, não tem votado. Eu penso que pelo menos metade dessa população, pelo menos 2 milhões, vão recomeçar a votar. Isso vai fazer toda a diferença. Porque olha, uma coisa eu vos garanto, os abstencionistas que agora começarem a votar não vão votar no PS nem no PSD. Não tenham dúvidas nenhumas, porque para isso já votavam antes. Vai ser realmente uma grande revolução eleitoral em Portugal. E diz o Kremlin, no Diário do Kremlin, que já há quase 400 mil desempregados, mais 23% do que há um ano. Vêem isto nas televisões? Não. Vêem isto no Diário de Notícias, que ninguém lê, e eles de vez em quando têm que pôr qualquer coisa também para dizerem que estão vivos, para fazerem prova de vida, e aqui está uma notícia que realmente é uma notícia interessante. E porque isto é brutal. Numa época em que todas as empresas precisam de funcionários, eu vou a qualquer lado e só vejo nas montras das lojas, dos restaurantes, de todo lado, precisas de funcionários, necessitas de funcionários, admites funcionários, e afinal o desemprego aumenta 23%. Quer dizer,
é um país que não funciona. Isto não é normal. Não há ninguém que possa justificar uma coisa destas. Antigamente, nos anos 90, havia grande desemprego. Não havia empregos para as pessoas. As pessoas procuravam emprego e não tinham. Normal. Isso está justificado. Agora, numa época em que todas as empresas precisam de funcionários, entram imigrantes em catadupa aqui para o interior do país, gente do Nepal, do Paquistão, do Bangladesh, do Afeganistão, sei lá de onde, gente que nunca ouviu falar português, nem consegue falar português, é só por gestos, e depois com aqueles tradutores que os telemóveis têm, mostram o telemóvel às pessoas para poder pedir um café, para poder dizer bom dia, mostram o tradutor do telemóvel. Esses estão todos a trabalhar. E nós temos 400 mil portugueses desempregados, meus caros. Então, mas isto acham que isto é normal? Então, mas isto é alguma coisa? Mas que país é este? Quem é que paga a esta gente para estar em casa sem fazer nada? Como é que querem que este país se desenvolva com estes 400 mil tipos encostados às paredes em casa a ver a televisão, a beber cerveja e as mulheres a ver novelas? E vão lá levar a comida ao almoço e tratam dos filhos e não pagam nada e não pagam sequer quando vão às urgências, lá aquelas taxas moderadoras, não pagam coisíssima nenhuma e recebem 120 euros um mês, mais 60 outro, mais 50 para a ajuda da eletricidade, mas o que é isto? Esta gente é o quê? Que espécie de povo é este que deixa que isto aconteça? Porque os 120 euros e os 60 e os 40 são dos nossos impostos, meus caros. Somos nós que pagamos, que nos fartamos de trabalhar todos os dias e que nos descontam quase metade do ordenado para pagar a esta gente que se encosta em casa a ver televisão de pantufas e se recusa a trabalhar. Como é que é possível? Quando todas as empresas pedem gente, todas as empresas pedem gente, do Algarve ao Minho. Eu estive no Algarve há pouco tempo, há um mês. Em todas as montras se pede gente para trabalhar. E quem é que nós vemos a trabalhar? Brasileiros, nepaleses, afegãos, sei lá, gente da Índia, nem sei quais são as proveniências daqueles países, mas não se vê um português a trabalhar, amigos. Não se vê um português a trabalhar na Praia da Rocha, num café, num restaurante. Não se vê. É tudo gente estrangeira. E depois o desemprego aumenta a 23%. Mas vocês acham que isto é normal? Então não é preciso que haja um partido que diga assim, meus caros amigos, vocês param com esta pouca vergonha, como fez a Molónia em Itália. A partir do mês que vem não há mais subsídios para ninguém. Os que não querem trabalhar, o problema é vosso. Mas há empregos. O que mais há é oferta de emprego. Não querem trabalhar? Então ficam por vossa conta e risco. Vão almoçar onde quiserem, vão jantar onde quiserem, vão ao cinema, vão ao teatro, vão comer lagosta para as marisqueiras, mas não com o dinheiro dos impostos dos portugueses. Não, isso acabou. Como fez a Meloni em Itália. Isso é que é um governo, mas isso só vai acontecer quando realmente o Chega chegar ao governo. E agora a minha gata pôs-se à frente e só temos a ganhar com isso, porque realmente sempre fica a coisa mais engraçada do que estar eu aqui a falar. Mas tens de ter paciência. E continuando, uma coisa que é um caso de polícia. Hoje vi na CNN isto várias vezes. Isto é um caso de polícia, desculpem. Inflação abranda e os preços caem pelo terceiro mês consecutivo. Isto é dito com maior despudor, com a maior pouca vergonha para toda a nação ouvir. Os preços caem, é o que eles dizem. Eu vou buscar um videozinho, agora ainda não tive tempo, mas vou buscar um videozinho para que toda a gente perceba o que eles dizem. Eles dizem, descaradamente e de forma o mais mentirosa possível, que a inflação abranda, até aí tudo bem, e os preços caem. Mas nenhum preço cai, amigos. Sobem é menos. Todos os preços continuam a subir, basta que a inflação seja maior do que zero para os preços subirem relativamente ao período anterior, seja ao mês passado, seja ao ano passado, que também é uma coisa curiosa. Quando lhes convém, fazem a relação com o mês anterior. Quando não convém, quando é mais favorável, fazem a relação com o ano anterior. Então esta inflação é relativamente ao mês anterior, não ao ano anterior, porque o ano anterior ainda está a subir mais. Mas relativamente ao mês anterior parece que sim, em vez de subir tanto como no mês anterior, só menos. Agora, daí até se dizer que os preços caem, mas há algum preço que caia? Todos os preços sobem. Nenhum preço cai, nem sequer se mantém. Mas eles dizem isto com a maior lata, com a maior desfaçatez da CNN. Isto é um caso de polícia. Onde é que anda a ERC, pergunto eu? Onde anda a entidade reguladora da comunicação social que deixa que estes tipos mintam com quantos dentes têm na boca, que digam as maiores mentiras com a maior facilidade, como se estivessem a dizer uma grande verdade, sérios, e a olhar para a câmara?
a dizer que os preços caem. Não, a inflação baixou, mas os preços continuam a subir. Sobem é menos, nunca caem. Como é que deixam esta CNN, que apresentou 2 milhões de euros de prejuízo ano passado, continuar a dizer isto? Se calhar é por isso que esse prejuízo aparece. Se calhar é porque os portugueses são cada vez menos estúpidos e começam a perceber que canais de televisão que lhes mentem descaradamente como se eles fossem criancinhas já não são próprios da nossa civilização, do nosso, como é que eles dizem, do nosso nível intelectual e do nosso paradigma civilizacional. Mentir ao povo desta maneira é que não. E aqui está uma verdade. Olhem uma verdade a seguir. TAP registra prejuízos de 57,4 milhões no primeiro trimestre. Já ontem vos falei nisso no meu último vídeo, falo só, portanto, pela rama. Vejam que nós injetamos dos nossos impostos 3.200 milhões de euros, 3,2 mil milhões de euros, e só deu prejuízo nesse ano, como tem acontecido sempre na história da TAP. Quando se injetam milhares de milhões, naquele ano dá lucro. No ano seguinte dá prejuízo. Portanto, só deu lucro, queria dizer lucro e não prejuízo, no ano em que se injetaram os 3,2 mil milhões de euros. No ano seguinte, que é este que vivemos hoje, já está a dar prejuízo outra vez. Se há poço sem fundo, meus caros, é a TAP. Agora este ano injetamos mais 700 milhões, que é o que está previsto. Vamos acabar o ano a dar mais ou menos, digamos, um balanço final, nem prejuízo nem lucro. Para o ano que vem, logo nos primeiros 3 meses, logo no primeiro trimestre, vai aparecer novamente prejuízo. Isto é brutal. Eu espero que esta gente venda a TAP o mais depressa possível, nem que seja por €1, que eu não sei se alguém vai dar €1 por aquilo. Já a Caixa Geral de Depósitos apresenta lucros brutais. Os lucros da Caixa Geral de Depósitos quase duplicam no primeiro trimestre para 285 milhões de euros. Estamos todos a ser esmifrados com taxas bancárias, comissões bancárias mensais, uma coisa brutal. Quem pede um empréstimo está frito, paga o empréstimo 3 vezes, 4 vezes. Quem tem dinheiro a render está ainda mais frito, que não recebe um tostão. Claro, está toda a gente a meter em certificados de aforro. E a Caixa Geral de Depósitos é mais uma entidade esmifradora do pouco dinheiro que alguns portugueses ainda têm. Um lucro de 285 milhões de euros, quando anda ao país todo de mão estendida, é uma coisa que realmente não tem justificação. Isto é quase um crime. E agora, quem é que vai receber estes lucros, estes dividendos? Pois os acionistas. Com certeza que não é o povo. Com certeza que não é o povo. Mais uma fé de Ibero, um parênteses, como sabem, eu adoro engenharia mecânica, é o meu curso, e aqui temos um carro de 1935, com 2 rodas diretrizes, como queiram chamar, e mais 2 rodas atrás. Brutal, hein? 1935, vejam que era a engenharia no princípio do século XX. Nós pensamos que estamos muito à frente hoje em dia, mas há muita coisa que já foi inventada. Não funcionou naquela altura, é verdade, mas foi recuperada mais tarde, como por exemplo os carros elétricos que começaram justamente no princípio do século XX. 1900 e pouco, 2, 3, já havia carros elétricos. Foi abandonado porque não tinham autonomia. E acreditem que hoje continuam a não a ter. Agora, conhecem uma senhora polaca chamada Karolina Tiba? Karolina Tiba? Não, ninguém conhece. Ela devia ser a administradora que trataria ou trata do pessoal de cabine, mas ninguém dentro do pessoal de cabine, ou desde digamos, do sindicato do pessoal de cabine, ninguém a conhece, nunca ninguém reuniu com ela, não faz ideia quem seja, se é gorda, se é magra, se é loura ou se é morena. A verdade é que ela há meses, penso que há mais de um ano, que recebe 12.500 euros de ordenado e ninguém sabe quem ela é. Polaca recebe 12.000 euros por mês da TAP, há meses, há mais de um ano. Agora veio um tipo qualquer na comissão de inquérito à TAP dizer que sim, que a conhece, que já ouviu falar, que há lá uma senhora que está lá a trabalhar, só vai para a Polónia de vez em quando. Disse ele, mas ninguém a conhece. Isto é a TAP. É por isso que nós precisamos de meter 3.200 milhões por ano na TAP. E este é o anúncio da segunda temporada da televisão, da minha web TV, que, como disse no princípio deste vídeo, foi quebrada no princípio deste ano, porque não funcionava, tinha que andar perdia horas com aquilo. Agora vamos ver se realmente já funciona. É isso que eu espero
que aconteça. Fico então por aqui e amanhã teremos mais notícias. Ainda hoje vou publicar mais 2 vídeos sobre assuntos particulares. Estas são as notícias gerais daquilo que se passou de mais importante no dia de hoje. Muito obrigado. Sigam a minha Web TV, que está a trabalhar durante toda a noite também. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo.